Saudações! Vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que esta confiança renovada mais um dia, seja pelo amanhecer, seja pelo anoitecer, seja no entardecer, que em todos os momentos a gente possa dizer: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. O Nossa Senhora nos cubra com seu manto e, se acaso chorarmos, Jesus misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje o Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gosto muito de uma oração que diz assim: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia jamais faltará. Deus tem essa misericórdia, ou seja, esse coração que se compadece conosco, é esse Deus que está sempre ao nosso lado. Lembre-se sempre, diferentemente dos fariseus e de Herodes, Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado. Quando a gente está falando da barca em que Jesus está, nós temos que lembrar que são 3 vezes que no Evangelho de Marcos, Jesus se encontra na barca. A primeira vez foi quando Jesus estava dormindo, lembra disso? E que a barca, açoitada pelas ondas e pelo vento, os discípulos assustados chegam em Jesus e o acordam. Jesus, estando no barco, podia afundar o barco? Jamais. Segunda vez, eles estavam no barco, Jesus vem caminhando sobre a água e eles ficam espantados. Não conseguem ainda reconhecer que esse Jesus é muito maior do que qualquer profeta. Não é um deusinho, pois só existe um Deus. E eles não reconhecem, achando que ele fosse um fantasma. Terceira vez, dentro da barca, em alto mar, eles desconfiam ainda de que Jesus fosse Deus. Estando na barca, com os discípulos ali, eles não poderiam ter aprendido com Jesus e repartido aquele pão, sustentado todos aqueles que estavam ali dentro do barco, já que 5 pães, 5.000, 3 pães serviram a 7.000 homens. Puxa vida, um pão não serviria mesmo que estivessem os 12 dentro da barca? Olha só, meu irmão, são as dúvidas que nós colocamos em nossa cabeça. Quantas e quantas dúvidas colocamos e carregamos. Padre, você não tem essas dúvidas? Lógico que eu tenho, meu irmão. Se eu estou rezando aqui com você, é justamente para alicerçar mais uma vez. É por isso que estamos aqui rezando, para que nesse barco que é a igreja, nesse mar que é a vida, nesse barco que você e eu estamos juntos com Jesus, sejamos mais fortes, não duvidemos. E tantas vezes a gente titubeia. Padre, é pecado? Não, para de ficar lidando com Deus na forma de pecado, perdão, pecado, perdão. Deus é misericórdia derramada para você parar de pecar, óbvio, mas para você se sentir filho no Filho Jesus, com a mesma confiança. Jesus não precisa de fermento. Jesus é o pão vivo e verdadeiro dado a nós.
O fermento somos nós, no partir e repartir o pão. Nós é que somos esse fermento que faz levedar e crescer essa graça. Meu irmão, seja de Deus um sinal. Seja de Deus. Quando Jesus diz assim, será que vocês são cegos? Será que vocês são surdos? Nós costumamos dizer assim, né? Pior cego é aquele que não quer ver. Pior cego, meu irmão, é aquele que acha que enxerga, que quer ter razão sem ter. Então, meu irmão, para de querer ter razão e acredite em Deus. Pare de brigar com gente teimosa. Tenha uma teimosia na insistência de continuar rezando para você conquistar o que você quer. Será que nós não precisamos descobrir isso para a nossa vida? Quando Jesus faz a comparação entre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, o fermento de Herodes é porque ele matava, ia matando o povo a partir da pressão que ele fazia. Ou talvez da maneira como ele simplesmente matava indiscriminadamente quem não concordasse. E os fariseus, que era um fermento, ou seja, um fermento das aparências, da hipocrisia, o fermento da maldade farisaica, de um ritualismo preso em rubricas. Qual que é o nosso fermento? Se é o fermento que faz levedar, que faz crescer a massa, que faz realmente o partir e repartir o pão poder chegar a todos, ótimo. Ou é um fermento simplesmente aparente? Somente aparente. Como que você vive isso? Como que você acredita? O pior cego é aquele que acha que enxerga. Meu irmão, volte-se para Deus. Minha irmã, pare de duvidar. Lutemos juntos contra essa nossa mania de duvidar de Deus. É óbvio, repito, eu sei que em alguns momentos a gente não consegue acreditar, que em alguns momentos o sofrimento nos torne surdos e cegos. Mas, meu irmão, tenha a paciência de esperar acalmar teu coração para que você recupere a visão, para que você recupere a audição. Ouça a palavra de Deus, possa enxergar Deus agindo na sua vida. Acalma teu coração. Acalma e tenha certeza desse Deus que vai com você. Amém? Amém. Pegue a água para a gente abençoar, para a gente poder fazer essa nossa oração e servir a água aos nossos irmãos. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja sempre uma água pura, limpa, que afaste de todos os males, cure de todas as enfermidades, abra os olhos aos cegos, faça realmente ouvir aqueles que estão surdos para a graça, não enxergam a graça, não conseguem ver nem ouvir a Deus. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém? Amém. E todos juntos façamos a oração. Deixa eu pegar a minha oração aqui, porque eu não decorei ainda. Depois de 23 anos, ainda não decorei. E assim, digamos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Que você tenha um dia maravilhoso, ou se for uma noite ou uma tarde, realmente sempre na presença do Senhor. Desça sobre você, sobre sua família, a bênção do Deus que é todo-poderoso e que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito obrigado pela sua presença, que você, mais uma vez, saiba que esse Deus está com você aí no barco da sua vida. Multiplique a graça, confie no Senhor, não pense que Ele é um fantasma, nem que Ele esteja dormindo na sua vida. Ele está com você.
Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.